ouvi-me, vós os que seguis a justiça. O que é seguir a justiça? Seguir a justiça é fazer o que é certo. Então, quem gosta de fazer o que é certo, segue a justiça. Mas nos dias de hoje, a grande maioria das pessoas gostam de fazer o que é errado, ao ponto que para esse mundo, o que realmente é certo para o mundo é errado, e o que realmente é errado para o mundo é certo. Mas essa palavra aqui é para aqueles que querem seguir a justiça, os que buscai ao Senhor, ou seja, buscai ao Senhor. O que motivou você de estar aqui nessa manhã? O que motivou? Buscar ao Senhor. Domingo de manhã é a reunião principal, porque domingo é o dia do Senhor. Então, o que te motivou a estar aqui? Você veio buscar o Senhor? Ou você veio buscar as bênçãos dadas pelo Senhor quando a fé é apresentada? Pela fé, tudo é possível. Então pense nisso. Você tem buscado a Deus ou você tem buscado as bênçãos de Deus? Para aqueles que seguem a justiça, para aqueles que buscam ao Senhor, a Bíblia diz: olhai para quem? Olhai para Abraão. Mas por quê? Por que nós devemos olhar para Abraão? Por que nem todos, mas só aquele que gosta do que é certo, só aquele que busca a Deus acima de tudo, por que ele deve olhar para Abraão, diante de tantos heróis da fé, diante de tantos exemplos de homens de fé? Por que olhar justo para Abraão? Porque Abraão é um padrão de servo. Abraão é uma referência de servo. Abraão é um exemplo de homem de Deus. É um exemplo de família. É um exemplo na vida sentimental. É um exemplo na prosperidade. É um exemplo em todos os aspectos. No tocante à vida sentimental, Abraão era casado com uma mulher, e uma mulher que era estéril, numa época aonde era necessário ter filhos, era necessário, numa época aonde um homem, ele poderia ter várias mulheres, e não estaria errado, principalmente pelo fato de ter uma esposa estéril. Mas antes da própria lei, Abraão já era um exemplo. Abraão era fiel à sua esposa, fiel à sua única mulher. Fidelidade que nos dias de hoje é coisa rara. Fidelidade que nos dias de hoje é algo muito difícil. Você vê a infidelidade em todos os setores da sociedade, porque no mundo de hoje
Para esse mundo onde o certo é o errado e o errado é o certo, é normal a infidelidade. Mas Abraão, mesmo não tendo a lei, ele já era fiel à sua esposa por uma questão de quê? De consciência. Ele amava a sua esposa, poderia ter outras, mas ele não queria. Então você já vê em Abraão um padrão, um exemplo, uma referência no aspecto sentimental, mas também no aspecto familiar, porque em determinado momento Deus pediu seu filho Isaque, e quando Deus pediu o seu filho Isaque, Abraão provou que não havia nada em ninguém para ele mais importante que a Deus. É o que o Senhor Jesus nos ensinou, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o entendimento. Antes da lei, Abraão já tinha a Deus em primeiro lugar, mais importante que o próprio filho, mais importante do que tudo. No tocante à prosperidade, no tocante à sua riqueza, ele teve que entrar numa guerra, mas ele teve que entrar numa guerra não olhando para o ouro, não, ele entrou para uma guerra olhando para o altar. Quem olha para o altar, olha para a justiça, olha para o que é certo, e olhando para o que era certo, ele teve que entrar numa guerra para resgatar o seu sobrinho, para fazer justiça. Ele venceu a guerra, e ele tinha direito às riquezas, o ouro, a prata, a tudo que ali estava. Mas ele disse para o rei de Sodoma que ele não queria nada. E por que ele não queria nada? Porque ele não queria tirar proveito de sangue derramado. Ele não queria tirar proveito da morte de pessoas. Ele não quis nada daquela guerra, nada, porque ele já tinha o mais importante, que era a bênção de Deus. Ele era a própria bênção de Deus, então ele não quis tirar proveito. Nos dias de hoje, isso é muito difícil. Nos dias de hoje, existe, principalmente aqui no Brasil, existe o jeitinho brasileiro, aonde a pessoa até diz assim: o mundo é dos espertos. Estou de acordo, esse mundo realmente é dos espertos, da mesma forma que ele é do maligno. Por isso que ele é dos espertos. Mas o nosso mundo não é esse mundo. O nosso mundo é o reino dos céus. Então, nesse mundo, é normal a pessoa trair, mentir, enganar, tirar proveito. Nesse mundo isso é normal, mas Abraão não agiu assim. Você vê que existem pessoas que com orgulho falam quando tiram vantagens de outras pessoas, que não foi o caso de Abraão. Então a pessoa, ela se orgulha, por exemplo, de se envolver com a pirataria, porque ela diz assim: eu estou tirando vantagem. A pessoa se orgulha em ganhar através de um investimento em pirâmide, mesmo sabendo que numa pirâmide, alguém para ganhar,
terá que ter alguém para perder. Alguém perde para alguém ganhar. Mas a pessoa se orgulha. A pessoa se orgulha, ela tem um comércio, ela tem uma empresa, e ela de repente se orgulha de tirar vantagens. Ela faz um orçamento, é um exemplo, com um material de primeira, mas na hora ela vai e coloca o material de segunda, e ela ganha com isso alguns trocados, ainda que esses trocados sejam milhões de reais, são trocados. A pessoa engana no trabalho, ela pede para alguém passar o cartão de ponto, e ela não chegou ainda, ou ela tem uma carga horária, e uma grande parte dessa carga horária, ela fica sem fazer nada, ela aproveita o tempo em favor da sua própria vida, e não em favor do trabalho no qual ela foi contratada. É o jeitinho brasileiro, é o jeitinho brasileiro. Quando eu ia na feira com a minha mãe, já existia aquele negócio da balança, que é até bíblico, o peso que não era justo, e muitos ganhavam algumas gramas mais no peso. Isso nos dias de hoje parece que acontece até com a própria gasolina. Se compra gasolina misturada com água. Eu poderia ficar aqui dando vários exemplos, mas Abraão, ele preferiu levantar a mão. Ele disse: eu não quero nada disso, nada disso. Não era questão de orgulho, era questão de consciência. Então, por essa razão, o Espírito de Deus, através do profeta, ele diz assim: olha, vocês que seguem a justiça, vocês que até estão vendo todo mundo indo para lá, seguindo o caminho errado, mas vocês que vão na contramão, seguindo o caminho certo, vocês que buscam o Senhor, que buscam a Deus, ainda tendo problemas e dificuldades, vocês priorizam a Deus, priorizam o Espírito de Deus. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Abraão, para o mundo, era tolo. Tolo por quê? Poxa, como apresentar o filho no altar? Como ser fiel a uma só mulher, ainda tendo direito, é direito ter outras? Ele era tolo porque ele tinha uma riqueza que ele poderia tomar posse, mas ele não quis nada disso. Ele escolheu o caminho da fidelidade. Então, para o mundo, o que ele era? Não ouvi. Era tolo. Para o mundo, ele era bobo, mas para Deus, ele era temente. Quem você é? Quem eu sou? Mas não se preocupe com a opinião do mundo. O que a opinião do mundo pode acrescentar ou pode tirar de você? Se preocupe com a opinião de Deus. Quem você é? Você é uma pessoa que para Deus você é temente? Temente? E sendo temente para Deus, você será bobo para quem? Para o mundo. Se você marido, nesses dias de hoje, aonde é normal o homem pela manhã falar para a esposa: eu te amo, esposa que cuida dele,
esposa que se dedica a Ele, que cuida dos seus filhos, que sempre esteve do seu lado, não apenas nos melhores momentos, mas nos piores momentos. Então, nos dias de hoje é normal o homem falar para ela: eu te amo, mas quando ele sai de casa, ele olha para onde não tem que olhar, ele fala com quem não tem que falar, e o que não tem que falar, e por aí vai. O mundo é assim, o mundo é assim. O diabo apresenta todos os dias propostas para que alguém possa ganhar alguns centavos a mais. Repito, ainda que esses centavos sejam milhões de reais. Então, nesse mundo, quem você tem sido para Deus? Porque se para Deus você é uma pessoa temente, para o mundo você será uma pessoa boba, tola, com perdão da expressão, trouxa. Assim você será para o mundo. Mas se você, diante de Deus, não é uma pessoa de palavra, não é uma pessoa de caráter, não é uma pessoa que gosta do que é certo, gosta do que é certo, então para esse mundo, você vai ser uma pessoa esperta, você vai agradar o mundo, mas nós não temos que agradar o mundo, nós temos que agradar a Deus. Que vantagem teria Deus para associar o seu nome que é puro, o seu nome que é santo, o seu nome que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Que vantagem teria ele em associar o nome dele ao seu nome? Que vantagem? O que poderia motivá-lo a colocar o nome dele no seu nome? Porque foi isso que ele fez com Abraão. Ele passou a se apresentar como o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Seria vantagem para ele, nos dias de hoje, falar assim: eu sou o Deus do Pedro, do João, do Benedito, do Joaquim, eu sou o Deus da Fátima, da Joana, da Márcia, da Maria. Seria vantagem para ele? Seria uma honra para ele? Ou seria uma desonra? Pense nisso, pense nisso. Se Deus se apresentasse para o mundo como sendo o seu Deus, com isso ele seria honrado ou ele seria envergonhado? Tem pessoas que convidam familiares, parentes e amigos para virem na igreja, e há uma resistência. É até normal que no princípio haja uma resistência, porque o problema é espiritual, é o próprio diabo. Mas existem casos que o convidado diz assim: eu vou na tua igreja para quê? Para que eu vou na tua igreja? Tu não respeita a tua mulher, tu não respeita os teus filhos, eu vou na tua igreja para quê? Você tira vantagem dos mais fracos, você se favorece com outros que estão perdendo, você não tem palavra, o que você fala não se escreve, e se por acaso alguém escreveu o que você fala, você vai lá e apaga. Então eu vou na tua igreja para quê? O que você fala não condiz com a realidade.
Você fala uma coisa, mas só quem te conhece sabe que a realidade é outra. Então, para que eu vou na tua igreja? Então, será que Deus ganharia alguma coisa? Será que Deus seria favorecido em alguma coisa? Em falar, eu sou o Deus de fulano, eu sou o Deus de Beltrano? Diferente do caso de Abraão. Diferente do caso de Abraão, que não havia lei. Lei não havia, mas havia, o que havia? Consciência. E por questão de consciência, ele era fiel. Marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Ainda podendo ter outras. Por questão de consciência, Deus para ele estava acima de tudo e de todos, principalmente acima do próprio filho, que era o que ele mais queria. Por questão de consciência, ele não quis uma riqueza que tinha direito, mas riqueza que estava ali por causa da morte de outras pessoas, por causa de sangue derramado. E ele entrou na guerra, como já foi dito, não por causa do ouro, mas entrou na guerra por causa do altar, por causa da justiça, para resgatar o seu sobrinho. Então, o senhor que está aqui, a senhora que está aqui, você jovem que está aqui, e você diz, não, eu quero seguir a justiça, eu quero seguir a justiça, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que é honesto, o que é limpo, o que é puro, o que é verdadeiro, é isso que eu quero seguir. E além disso, eu quero buscar a Deus. Eu preciso buscar muitas coisas, mas em primeiro lugar é a Deus, é o seu Espírito. Então o que você tem que fazer? Você não tem que olhar para A, B, C ou D. Você não tem que olhar para ninguém. Você tem que olhar conforme diz a palavra: olhai para Abraão. Isso fará com que você seja considerado pelo mundo tolo, considerado pelo mundo bobo, mas considerado por Deus como um homem temente, uma mulher temente. E fará com que, da mesma forma que Abraão é o amigo de Deus, fará com que você também seja um amigo de Deus.